Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Transpire e Transforme. Meu nome é Fábio Cardoso de Carvalho, eu sou cardiologista, clínico e intervencionista há mais de 20 anos. E se você está tendo contato com o nosso conteúdo pela primeira vez, seja muito bem-vindo por aqui, a sua presença é muito importante. Bom, aqui no Transpire e Transforme, a gente procura trazer uma ênfase no esporte, na atividade física, não só como algo que deve ser cultivado, incentivado, como algo que faz bem para o nosso corpo, mas nós trazemos um aspecto da atividade física que também transforma outros aspectos da nossa vida. Ele muda os nossos relacionamentos, muda a nossa vida pessoal, nossa vida profissional, a maneira com que nós nos enxergamos, porque ele nos dá mais segurança, nos dá mais confiança, não é? Ele aumenta o nosso poder de decisão. Então, toda essa transformação que o esporte nos proporciona, ela é visível e ela é palpável em todas essas áreas. Isso aconteceu comigo. Eu cheguei a pesar 145 quilos já como cardiologista e passava por um constrangimento autoimposto, né? Eu mesmo ficava constrangido, não que ninguém nunca tenha dito nada sobre isso, mas de consultar uma pessoa e de propor medidas de saúde, prevenção cardiovascular, pesando quase 150 quilos. Era uma situação um pouco complicada. Eu decidi tomar atitudes radicais, que foram 2 cirurgias bariátricas. Eu fiz uma primeira cirurgia que não deu certo e decidi novamente pela cirurgia bariátrica. Perdi 65 quilos e nesse processo o esporte entrou na minha vida, potencializando a minha perda de peso, mas também me ajudando a me redescobrir até como profissional, como pai, como marido, como pessoa. E eu comecei a praticar corrida de rua, isso foi lá em 2009. Depois eu descobri o triatlon e cheguei a completar o Ironman Brasil, uma prova de quase 12 horas de duração. Todo esse processo de autoconhecimento e de transformação, eu posso agora compartilhar aqui com vocês, aliando a minha experiência pessoal com o meu conhecimento na área profissional e também trazendo as experiências de outras pessoas. E esse caldeirão com tudo isso é o que forma o canal Transpire e Transforme. Então aqui nós temos 3 playlists bem separadas dentro do canal. Você tem lá o Papo de Cardiologista, onde eu trago os assuntos relacionados à cardiologia, prevenção cardiovascular, atividade física, né? Eu falo também com pessoas que também utilizaram o esporte como uma ferramenta de transformação pessoal para superar um problema de saúde, um problema pessoal, ali na playlist Histórias de Transformação. E também tem a playlist Bora Transformar, que é uma playlist que tem os vídeos que são os papos, né, as conversas com especialistas, médicos, nutricionistas, educadores físicos, pessoas de outras áreas, em que nós conversamos sobre esses assuntos relacionados à atividade física para ser praticada de forma saudável, né? Eu gosto de estabelecer um pouco essa diferença. A gente não vai falar aqui de competição e de performance, mas trazer um olhar mais amplo, mais geral para a atividade física. Bom, então você já tem mais ou menos um mapa aí do canal Transpire e Transforme. Você pode se inscrever no canal, deixar o seu like nos vídeos que você mais gostar, pode compartilhar o nosso conteúdo com outras pessoas. Ative também as notificações para você não perder nenhum lançamento. Já vou falando também do Transpire e Transforme Podcast, que é uma maneira mais cômoda, mais prática para você também ter acesso ao nosso conteúdo e não perder nenhuma das nossas conversas. E aí você pode ouvir fazendo a sua atividade física, passeando com o seu cachorrinho, enfim. Você pode ter acesso de uma maneira mais prática. Temos também o perfil do Instagram, ali com um conteúdo voltado para aquela plataforma, não é? Temos também a página do Transpire e Transforme lá no Facebook. Muito legal. Bom, e o que nós vamos conversar nesse vídeo de hoje? Eu gostaria de trazer uma reflexão de um estudo que eu li há pouco tempo, publicado esse ano, que traz exatamente uma resposta para essa pergunta. Por que é
que as pessoas desistem da atividade física? Por que as pessoas deixam um programa proposto de treinamento, seja com o objetivo de emagrecimento, seja com o objetivo de ganho de aptidão cardiorrespiratória, de condicionamento físico, seja para um programa de ganho de massa muscular, enfim, com o objetivo de completar uma prova, ou seja o outro objetivo qualquer. Mas por que é que as pessoas se propõem a iniciar um programa e ao longo do tempo acabam deixando esse programa? Foi um estudo muito bem desenhado e ele traz conclusões, resultados bastante interessantes. Então foram pesquisadores da Universidade de Duke que procuraram responder exatamente a pergunta do porquê e em quanto tempo as pessoas desistiam de um programa proposto de atividade física. O desenho do estudo foi uma proposta de 8 a 9 meses de um programa ininterrupto, indivíduos que estavam no mínimo com sobrepeso, quer dizer, com índice de massa corpórea maior do que 25, mas tinham já indivíduos também obesos com índice de massa corpórea maior do que 30. Então, foram agregados para o estudo 947 participantes, não é? Desses 947 participantes, o que se observou foi uma desistência de 295 pessoas, o que equivale a 31%, ou seja, 1/3 das pessoas desiste do programa, desistiu no estudo, é um dado que a gente pode tranquilamente transpor aí para a vida real, não é? 1/3 das pessoas desiste de um programa proposto de atividades físicas. E o motivo mais comumente retratado por essas pessoas foi a falta de tempo em 40% dos casos. 12% dos casos referiu piora da lesão prévia, 10% das pessoas referiam outro problema de saúde e 9% das pessoas falaram que mudaram de ideia. E depois a gente vai analisar um pouquinho melhor esses números aí. Um dado que chamou bastante a atenção dos pesquisadores foi que 67% das pessoas, ou seja, 2/3 dos desistentes, isso dos que desistiram, desses 295, o fez nos primeiros 2 a 3 meses de atividade física. Isso reforça aquele jargão que é meio conhecido entre os profissionais de educação física, de que as resoluções de ano novo não duram até o carnaval. Geralmente as pessoas deixam um programa de atividades físicas cerca aí de 2, 3 meses mesmo, é mais ou menos o tempo observado na experiência dos profissionais. Você pode conversar com qualquer personal que ele vai te falar exatamente isso. E essas pessoas que, um dado que chamou a atenção, foram essas pessoas que mudaram de ideia. Eles procuraram examinar um pouquinho melhor esse dado. O que quer dizer mudar de ideia? As pessoas referiram, entre a mudança de ideia, o fato de terem perdido a motivação. Então, simplesmente passou aquela euforia inicial, perdeu a motivação, não queriam mais saber da atividade física. Um outro percentual de pessoas referia que não gostava do desconforto proporcionado pela atividade física. Esse foi um dado que chamou bastante atenção, porque muitas vezes a pessoa que está saindo do sedentarismo, ou seja, está totalmente descondicionada, quando ela começa um programa de atividades físicas, ela vai pode sentir dor, vai sentir aquele desconforto do sofrimento, vai sentir muito cansaço, pode ficar indisposta no dia seguinte, ficar com aquele incômodo muscular que pode persistir ali alguns dias. Então a antecipação de todo esse desconforto proporcionado pela atividade física também faz com que a pessoa mude de ideia e perca a motivação. Isso também gera outras conclusões que são para os educadores físicos, ou seja, para os prescritores de atividades físicas, talvez seja interessante passar por um período de adaptação maior. Porque tem um pessoal, né, uns treinadores, que os caras também são faca na caveira, já querem logo na primeira semana já passar aquele treino super extenuante. Isso acaba afugentando os praticantes. Talvez seja mais interessante você
fazer uma prescrição de atividades físicas que passe por um período de adaptação maior, em que a pessoa já sinta um pouco melhor, talvez perca um pouco de peso, sinta que a sua resistência melhorou, consegue caminhar melhor, consegue fazer um exercício melhor, para muito gradativamente o prescritor, né, o profissional de educação física, o personal, vai aumentando a carga e a intensidade do exercício de maneira muito tranquila. Um outro motivo que está dentro ali da chamada mudança de ideia foi o caráter competitivo ou comparativo com outras pessoas. Isso também é bastante interessante. A maioria das pessoas já fez atividade física em grupo, que você tem ali pelo menos 3, 4, 5 pessoas, às vezes até mais, fazendo o mesmo exercício. Então o personal passa lá um determinado exercício e aí você tem aquele grupo de pessoas fazendo aquela mesma atividade. Então sempre fica aquele olharzinho de comparação, quem está fazendo mais rápido, quem está demorando mais. Tem uma pessoa que às vezes está com mais peso, né? Mais gordinho, mais gordinha, demora mais, todo mundo fica olhando meio assim, faz uma brincadeirinha, pega um pouco no pé. Então isso pode parecer até legal, pode dar um ar de incentivo, mas dependendo de como a pessoa reage, aquilo também pode ser um caráter desmotivacional. Então isso também tem que ser tratado com muita sensibilidade pelo prescritor de atividades físicas, especialmente se ele gosta ou se ele tem um público que prefira a aula em grupo. Então esse é um dado também bastante interessante. Agora, o dado que mais chamou a atenção efetivamente foram os 40% de pessoas que referiu falta de tempo. Isso vai fazer a gente pensar um pouco naquilo que a minha amiga Raquel Escobar aqui do Bora Transformar, tem um papo com ela muito legal. Ela costuma dizer que não é gestão de tempo de que nós precisamos para dar conta do dia, não é? Na verdade, nós precisamos fazer uma gestão de energia, porque o tempo ele é igual para todo mundo, o dia de todo mundo tem 24 horas. Mas nós devemos fazer uma gestão de energia para saber exatamente em quais atividades nós vamos dar o foco máximo, a atenção máxima, a dedicação máxima. Isso também vai levar a gente para um outro ponto, que é o coloque-se na sua agenda. Priorize o seu autocuidado, cuidado consigo, cuidado com o seu corpo. A atividade física também tem um caráter de limpar, clarear a mente. Às vezes ela vai te dar uma ideia legal que você pode usar no seu trabalho, que você pode usar em casa, que você pode usar com a sua família, enfim. Então você ter esse tempo de cuidado de si, fazendo uma atividade física, também vai fazer com que você possa render melhor nas outras atividades às quais você for solicitado. Então é muito importante que nós façamos uma gestão de energia adequada e coloquemos a atividade física lá em cima, realmente como um compromisso a ser cumprido, mesmo que você tenha que escrever mesmo na sua agenda, colocar no seu Outlook, colocar no seu celular, dar um jeito para fazer a sua atividade física. É quase que uma muleta, não é? Um apoio a gente dizer que falta tempo para fazer atividade física. Na verdade, não é tempo que falta, é uma desculpa que a gente comumente dá, e eu também dou, viu? Todo mundo está sujeito a isso, não só as pessoas que não praticam regularmente. Mas um dia que você se propõe a fazer uma atividade física, você fala, nossa, hoje eu não estou com tempo, você acaba arrumando outra coisa para fazer e desiste de fazer a sua atividade física. Mas tenha em mente todos esses aspectos, da clareza, do tempo que você vai ganhar, do seu suor, daquilo que você vai se dedicar, da sensação de bem-estar que vem depois de você ter cumprido um treinamento e como aquilo pode te fazer melhorar nas outras atividades que você tem para fazer. Então a atividade física, o exercício físico, ele tem todas essas propriedades que a gente sempre tem que enfatizar, tem que incentivar, tem que divulgar e compartilhar bastante. Tá bom? Então esse era o conteúdo que eu tinha para dividir com vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você achou que isso é relevante, que é uma informação bacana, você também compartilhe com outras pessoas. Fique aí com os nossos
outros vídeos aqui do canal e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!